Tony Stark é conhecido pela sua riqueza, inteligência e marra. Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Suas características como personagem são talvez a expressão hiperbólica do próprio sonho americano. Uma liberdade entendida como a falta de obstáculos externos para a busca da felicidade e da prosperidade material por meio das próprias capacidades. Seria o Homem de Ferro a cara dos Estados Unidos da América e a representação maior do que se entende por liberal? Salve galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo. E então, você já se perguntou sobre qual seria a ideologia política dos personagens do universo Marvel? Bem, hoje então nós vamos tentar entender se o Homem de Ferro, o Tony Stark, é uma expressão atual do pensamento liberal. Para entender se o Tony Stark é uma expressão atual do liberalismo, a gente precisa primeiro tentar compreender o que é liberalismo. E bem, em primeiro lugar é preciso dizer que não há uma bíblia do liberalismo, ou seja, não há uma lista de características fechadas que definem precisamente o que é liberalismo. Isso porque o liberalismo é um campo amplo de ideias em que muitas vezes há divergências entre os seus próprios intelectuais e mestres. Posto isso, nós podemos começar nos perguntando sobre a origem do pensamento liberal. E aí o que muitos autores vão dizer é que o pensamento liberal nasce lá nos séculos 17 e 18, sobretudo como uma resposta às arbitrariedades dos monarcas europeus, especialmente nos âmbitos político e econômico. Porque nasceu como um protesto contra os abusos do poder estatal, o liberalismo procurou instituir tanto uma limitação da autoridade quanto uma divisão da autoridade. Então, o liberalismo nasce como uma teoria que se contrapõe ao poder absoluto, propondo que quem quer que seja que vá governar o Estado tenha o seu poder limitado. E no que se refere às origens intelectuais desse pensamento, destacam-se, entre outros, pensadores como John Locke, Montesquieu e Adam Smith. Mas vejam, a palavra liberalismo não fazia parte do cenário político da época em que esses caras escreviam. Então, se você perguntasse para eles se eles eram liberais, evidentemente eles responderiam que não. A palavra liberalismo só vai começar a garantir o seu sentido político lá para o século XIX na Espanha. Mas vamos por partes. O John Locke, esse primeiro figura citado aqui, se tornou um grande expoente do que se chama de justnaturalismo. E o que diabo é isso? Bom, o justnaturalismo é uma corrente de pensamento que sustenta que as pessoas têm certos direitos naturais, ou seja, têm alguns direitos que não são inventados ou fornecidos pelo Estado. A própria natureza confere esses direitos aos seres humanos. Desta forma, quem é o Estado para desrespeitar um direito que já é natural do indivíduo, que existe antes da própria existência do Estado? Tá, mas aí você deve estar se perguntando, como assim nós temos direitos naturais? Isso aí é mó viagem. Bem, para tentar tornar isso menos abstrato, vamos aos exemplos. Pensa num direito como um direito à propriedade, garantido pela Constituição como um direito fundamental. O John Locke vai dizer que esse direito é claramente um direito natural. Ou seja, não é que o Estado te deu esse direito. Na verdade, você já tem esse direito e o Estado tem a função, então, de garantir o usufruto desse direito à propriedade. Mas vamos entender por que o John Locke diz que esse é um direito natural. Ele vai argumentar que a natureza provê para nós, seres humanos, uma série de coisas, certo? Elas estão aí no mundo. Então imagine que antes da existência do Estado tem lá um ser humaninho que precisa atravessar um rio. Ele precisa atravessar o rio, então ele olha ao seu redor e nota que a natureza forneceu para ele as árvores. Então ele vai lá, retira a árvore da natureza, que pertencia a todos, e com a força do seu trabalho, ele transforma aquela árvore num barquinho para atravessar o rio. Quando então ele pega um bem que a natureza provê e acrescenta nele o seu esforço, o seu trabalho, para John Locke ele agrega valor a esta coisa. E ao trabalhar e agregar valor a ela, ela se torna propriedade sua. Então, exemplo da propriedade, o John Locke vai dizer que também existem outros direitos que são naturais, como a vida, a liberdade e a igualdade. A vida foi dada pela natureza, a liberdade também, ninguém nasce preso, né?
e todos nascemos iguais. Qualquer que seja o governo, portanto, ele não pode desrespeitar esses direitos, porque, inclusive, esses direitos existem antes do próprio governo existir e se estabelecer. Os governos, diz John Locke, foram criados justamente pelos indivíduos livres para garantir o usufruto desses direitos naturais e inalienáveis. Então, caso o governo venha desrespeitar esses direitos, se tornando tirânico e arbitrário, os indivíduos que fizeram um pacto para criar esse governo podem acabar com ele, podem resistir a esse governo. E bom, pessoal, os escritos de autores liberais como o John Locke chegaram à América no século XVIII e passaram a fazer parte da tradição política dos Estados Unidos, o que inclusive levou a um cientista político de Harvard famoso a escrever no seu livro que a alma de todo cidadão americano é ao menos um pouco liberal. Então, o Tony Stark estaria envolto e imerso nessa cultura liberal dos Estados Unidos. E esse entendimento de que o Estado deve ser limitado e deve proteger, garantir os direitos naturais dos seres humanos passa a ser fundamental ali no liberalismo. Então os liberais vão defender que o Estado não pode ficar interferindo na vida dos indivíduos, especialmente nas suas liberdades e propriedades. Se a América está segura, quer a minha propriedade, não vai ter. Mas eu lhe fiz um grande favor. Eu consegui, eu privatizei a paz mundial. O que mais vocês querem? Podem falar. Eu tento colaborar com esses políticos incompetentes. Vale lembrar, contudo, que o pensamento liberal encontra muitas críticas, especialmente no que tange a sua defesa veemente ao direito à propriedade. Em condições de extrema polarização de riqueza e pobreza, a afirmação absoluta da inviolabilidade da propriedade privada confere ao proprietário, na prática, um direito de vida e morte sobre o faminto. Prosseguindo, precisamos falar também sobre um outro aspecto do liberalismo que diz mais respeito à economia. Os liberais, em geral, têm o entendimento de que os indivíduos procuram satisfazer os seus interesses pessoais. Só que ao invés de entender isso como algo negativo, como um egoísmo, de que as pessoas só pensam no bem delas mesmas e que se dane a coletividade, eles compreendem que isso é natural e benéfico para a sociedade. Tentando adaptar o exemplo do Adam Smith, ele diz algo como: você acha que o padeiro acorda lá às 5 horas da manhã para fazer o pão porque ele quer ver você de buchinho cheio, quer te ver alimentado? É evidente que não. O padeiro está muito mais preocupado em satisfazer os seus próprios interesses, ou seja, ganhar o seu dinheiro para poder se sustentar e sustentar a sua família. Ele não sai 4, 5 horas da manhã da cama motivado por te alimentar, mas motivado por satisfazer os seus próprios interesses. Só que ao fazer isso, ele acabou permitindo que você pudesse comer um pãozinho pela manhã, claro, em troca de algum dinheiro. Mas então os liberais entendem que o indivíduo, na busca por satisfazer os seus próprios interesses, acaba ajudando a coletividade. E aí o que acontece? Acontece que para os liberais, como nós vimos, o governo não pode ficar interferindo nas coisas. Então o Estado tem que ter os seus limites claros, definidos por lei, especialmente para não interferir na economia. Então não é o governo que tem que dizer quanto que vai ser o preço do pão, né? Esse preço, segundo os liberais, vai ser definido a partir da oferta e da procura, bem como pela concorrência. O padeiro, sabendo que tem outros padeiros concorrentes, tem motivação para cada vez mais fazer um pão mais saboroso, melhor e mais barato, porque senão ele vai perder sua clientela para a padaria da outra esquina. Então, quem que se beneficia com isso? Os consumidores, é claro. Segundo os liberais, a concorrência permite que os bens e os serviços sejam melhores e mais baratos para a população. E é então que você começa a entender por que de tantos liberais defenderem com veemência as privatizações. Isso decorre de um entendimento de que quando o Estado assume para si a prestação de um serviço, em geral, dizem os liberais, o Estado vai impedir que outras pessoas, que outros setores da sociedade ofereçam aquele mesmo serviço. Assim, não tendo com quem concorrer, o Estado não teria motivação para melhorar o serviço e reduzir os custos desse serviço. No fim, enganando então a população que acredita que aquele serviço é gratuito,
quando na verdade ele é muito oneroso para as pessoas da sociedade. Agora então, quando você for assistir novamente aos filmes do Homem de Ferro, repare nas suas atitudes e nas suas falas principalmente, porque elas parecem indicar que o Homem de Ferro é um liberal, né? Por favor, se a sua prioridade fosse o bem-estar do cidadão Não, a americano, minha eu acho que o prioridade senhor... é entregar a arma Homem de Ferro ao povo dos Estados Unidos da Ah, América. é? Pode esquecer. Eu sou o Homem de Ferro. E, bem, não deu tempo de citar no vídeo, mas existem vários outros pensadores importantes na história do liberalismo, né? Inclusive não citei o John Stuart Mill, que diverge um pouco dessa corrente do justnaturalismo e tal, mas de qualquer forma, confira na descrição do vídeo, porque lá tem algumas indicações bibliográficas que eu utilizei para fazer o vídeo aqui, né? E então você pode se aprofundar no tema. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like aí e também de assistir aos outros vídeos do canal. Nós temos vídeos sobre o pensamento do Rousseau, do Aristóteles, do Platão. Então, dá uma conferida aí no canal, beleza? Até o próximo vídeo então, tamo junto!